Vamos começar a revisão dos conteúdos de Sociologia, referentes ao conteúdo do capítulo 1, o que é Sociologia, e capítulo 2, Sociologia Clássica. Esse material produzido para a rede Santa Mônica, Centro Educacional. Eu sou Maria Priscila, professora da rede, e a gente precisa ficar atento, nós estamos nesse processo de isolamento, então a gente vai iniciar as aulas da disciplina de Sociologia, fazendo um revisional e, em seguida, seguindo o fluxo dos conteúdos referentes ao SAS. Vocês são do segundo ano, mas sempre é importante da gente lembrar que a Sociologia ela aborda a questão coletiva e não a individualidade, que ela oferece instrumentos de questionamentos, problematizações, de reflexões, tem por objetivo, analisar o comportamento conhecido e questionado em sociedade, questionar algumas questões, sem ninguém ter nenhum tipo de preocupação de mudar a concepção dos estudantes, mas sim trazer uma ferramenta de análise, de reflexão. Em alguns momentos, o conteúdo abordado na Sociologia, ele traz alguns incômodos, ele traz algumas inquietações, e é normal porque a gente vai repensar posicionamentos, a gente vai repensar valores, e faz parte desse procedimento. Então, eu sou uma pessoa apaixonada pela Sociologia, e essa Sociologia, essa ciência me encanta. Gostaria que vocês abrissem os corações de vocês e deixassem se encantar também. Então vamos lá, capítulo 1, falando sobre o que é a Sociologia. A gente precisa se dar conta, começando a estudar a Sociologia, o método e o objeto de estudo da Sociologia, a gente fala sobre as relações sociais. Ela tem uma metodologia científica que irá estudar a sociedade, então por isso é importante a gente reconhecer que a gente não fala sobre a nossa individualidade. A gente fala sobre a vida coletiva em sociedade, porque no estudo da sociedade não basta apenas enumerar uma série de fatos. Ela tem que estar de acordo com algumas teorias que irá organizar, ajustar e focar. E aí a gente tem um pensamento teórico e científico que se aplica dentro de um processo metodológico. E a gente vai ver na Sociologia, principalmente, que a gente tem 3 autores clássicos, que a gente vai ver a partir do próximo capítulo e na sequência do livro do nosso material didático, que a gente fala sobre Emile Durkheim, Karl Marx e o Max Weber. Que elas estão dentro, a concepção dos autores tem conceitos, tem teoria, tem uma metodologia por trás das suas reflexões. E não apenas tal enumeração, como também fornecer análise e explicação para determinadas observações. E aí a gente tem um pensamento que é dito como um pensamento científico. Então a gente precisa entender que a Sociologia, ela, quando se iniciou, ela se aproximou das ciências naturais, utilizando seu método, principalmente de observação. Então vamos lá, método empírico, que era muito comum naquele período histórico, em que a Sociologia vai aparecer. As generalizações com base nos fatos observados e nas experimentações. Mas tais generalizações são realizadas dentro de um setor e um recorte da realidade estudada. Então a gente tem que ter cuidado. Vou dar um exemplo. Quando nós falamos sobre família, o exemplo de família não se enquadra, por exemplo, quando eu falo sobre família brasileira, ela não se enquadra como modelo da família indiana. Ela se enquadra numa família portuguesa, espanhola. Ela não se enquadra numa família nigeriana, porque existem elementos culturais que vão diferenciar. Por exemplo, família brasileira, a gente ainda tem na constituição do nosso imaginário, que é constituído como homem, mulher e filhos. E aí, por exemplo, na família indiana, é o homem, a mulher, e eles, quando têm filhos, a filha vai fazer parte da família do marido dela, quando ela se casar, e ela vai pertencer, a partir daquele momento, àquela família. Então a gente vai ter avós, tios, pais, netos, no mesmo núcleo familiar. Na Nigéria, por exemplo, a gente fala sobre um recorte também não só cultural como da legislação, que vai falar sobre mais de uma mulher, um homem poder se casar com mais de uma mulher. E aí você tem estrutura familiar que é diferente. Por isso que a gente tem que ter cuidado nas nossas generalizações.
Então, a sociologia, em relação às ciências naturais, ela tem semelhança em diferença. Semelhança é também a sociologia irá utilizar o método empírico, fazendo generalizações nos fatos observados. A grande diferença é que ela vai articular o conhecimento com outras ciências, da economia, da filosofia, da história, vai procurar estabelecer uma reflexão a partir dessas outras ciências. O que a gente precisa entender sobre as generalizações? Não se restringem aos fatos em si, mas a um número bastante razoável de fatos que se repetem cotidianamente e ao longo de um processo histórico. E aí as generalizações, elas são importantes porque traduzem as leis sociais. E aí a gente vai ver uma série de repetições, e essas repetições, elas vão ser traduzidas nas generalizações. Só que a gente tem que ter cuidado quando a gente generaliza, para a gente não fazer uma generalização que não seja fiel ou que a gente não tenha nenhum tipo de base na argumentação. Então, elas estabelecem leis sociais. É uma espécie de sedimentação aprofundada das generalizações. Identifica-se uma série de fenômenos que ocorrem muitas vezes a partir dessa repetição. Procura-se chegar justamente a uma formulação de uma lei social que explicaria por que tais acontecimentos sociais ocorrem e como poderia ser prevê-los e explicados no futuro. Porque a sociologia, ela vai surgir como uma ciência que tem como objetivo fazer uma observação da sociedade e tentar mudar o que há em sociedade para melhorar o convívio social. Generalizações, por isso que a gente tem que ter o nosso cuidado. Contudo, as generalizações não é o mais alto grau de conhecimento. Cuidado, porque ela pode ser solta e ela precisa estar dentro de um contexto. Um conjunto de generalizações podem consolidar e criar uma teoria sociológica. Não é porque eu generalizo que simplesmente a teoria sociológica ela está pronta. Ela tem que ser uma generalização dentro de um conjunto de generalizações que estabelecem conceitos e se articulam para explicar uma dada realidade. A teoria é um conjunto de proposições que devem ter as seguintes características: termos definidos com exatidão, afirmações coerentes entre si, probabilidade de se extrair delas afirmações, as generalizações que são cabíveis, que são pertinentes. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente generaliza. Então, a gente precisa entender que a sociologia ela surge dentro de um contexto histórico importante, que é o advento da era industrial, em que o homem passa a vender a sua força de trabalho, mas mais que isso, né, ele precisa sair do campo para ir para a cidade. E nós formamos agrupamentos humanos de novo na região da cidade, a gente passa a ter vizinho, tem a necessidade de estrutura social. Então vamos lá, o advento era a era industrial, produz uma mudança no modo de vida da humanidade em um grau até então inédito em sua história. Além do aumento da produção em escala, porque a gente não produz mais um produto por vez, a gente vai começar a produzir em série, inéditas também pelas consequências do modo de ser e de se relacionar em comunidade. A gente vai precisar de coleta de lixo, de infraestrutura na cidade, como saneamento básico, como transporte. Isso vai mudar a forma com que a gente estabelece as relações em sociedade. Então, na Revolução Científica do século XVIII, a ciência natural estava a serviço do conhecimento, isto é, o seu objetivo era conhecer por conhecer, sem a aplicação prática imediata. A partir da Revolução Científica, começa a se sedimentar essa mentalidade moderna, que é utilizar a ciência em prol da vida em sociedade. Então, botei a linha histórica, por favor, que os historiadores não briguem comigo. A gente precisa entender que a história, ela não é uma sucessão de fatos um atrás do outro, ela tem a ver com contextos, mas eu estou aqui para botar os contextos para a gente poder se perceber nesse período histórico, né? Então a sociologia ela vai surgir aqui, ó, da Idade Moderna, e ela vai ser uma ruptura desse período histórico da Idade Média, baseada no feudalismo, da descentralização do poder, para mudar para o processo do absolutismo. A forma de pensar também em sociedade ela vai ser muito alterada, porque a gente vai sair de um pensamento teocêntrico
para um pensamento antropocêntrico. E a gente está falando sobre a linda e maravilhosa Idade Moderna, em que aconteceu o humanismo, o renascimento, a revolução científica, a revolução industrial, e isso tudo vai desembocar e florescer. Esqueci do iluminismo super importante desse período histórico, que vão dar luz, força à Revolução Francesa. Então a gente vai, como esse é um conteúdo revisional, a gente já está passando pelo capítulo 2, que é a sociologia clássica. A sociologia, ela vai, em muitos momentos, confrontar o senso comum, né? Que refere-se ao conhecimento tácito, né? Subentendido e latente, não refletido profundamente, ou mesmo irrefletido, muito utilizado no dia a dia. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente fala sobre o senso comum, que seria assim, um conjunto de conhecimento adquirido por tradição, por conhecimentos não refletidos e sedimentados. Então a sociologia, em muitos momentos, como ela é um pensamento científico, vai confrontar esse senso comum. Mas o conhecimento não refletido, com tendências a ser falso e ilusório, por vezes preconceituoso, e o bom senso refere-se ao conhecimento sedimentado, pela experiência das tradições e por um senso natural e espontâneo. Então, nem sempre o senso comum precisa ser descartado. Então, eu gosto muito de dar um exemplo para os alunos em sala de aula. Eu pergunto quem está acostumado a fazer um bolo. E aí algumas pessoas começam a se apresentar e eu pergunto quanto tempo a gente pode abrir a porta do forno enquanto a gente bota o bolo no forno. Aí eles falam sobre 10 minutos. E eu pergunto por quê. A maioria deles explica que foi assim que a mãe, que a tia, a avó, o pai ensinou para fazer o cozimento do bolo. E que se abrir a porta antes, sola o bolo. Esse é um conhecimento do senso comum. E ele é baseado numa tradição, numa experiência. Ele até tem uma sedimentação e realmente o bolo sola. Mas por que o bolo sola? E aí quando a gente vai pensar cientificamente, a gente vai pensar sobre o resfriamento interno do forno para o processo de cozimento, e isso vai fazer com que o bolo sole, porque ele atrapalha o processo de cozimento, porque ele para e retorna a cozinhar. Então esse é um conhecimento do senso comum. Não é porque é senso comum porque precisa ser descartado, mas a gente precisa entender quando o senso comum ele tem base em preconceito e quando ele não tem uma base de argumentação. Então a gente vai comparar, né? A gente precisa comparar sociologia, ciências sociais, das ciências naturais. Sociologia procura refletir sobre os fundamentos do conhecimento que o senso comum deixa de considerar. Então a gente vai questionar, a gente vai ter criticidade, a gente vai se refletir. Não é porque algo sempre foi assim. Dentro de uma ciência, principalmente da sociologia, isso não cabe. Nas ciências naturais, contém implicitamente fatores sociais que as ciências naturais não podem, não questionam, mantendo-se, portanto, o nível do senso comum. Então, essa é uma característica da sociologia. Ela é uma ciência que vai fazer você pensar, refletir, criticar, questionar. Quando a gente está pensando sociologicamente, a gente pode apresentar esse conceito, que é um conceito que fala sobre o desfamiliarizar-se, ou deixar de ser familiar. Consiste em buscar fundamentos de valores, por exemplo, de uma crença, de uma tradição, de um pensamento, com os quais uma pessoa está habituada. Este processo pode gerar ressentimento no indivíduo, em que tem as suas crenças mais fundamentadas colocadas em xeque. Então, quando a gente vai pensar em sala de aula, uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro é que a religião não entra na sala de aula porque a escola é um espaço laico. E por ser um espaço laico, a gente está ali pensando criticamente. E é fundamental a gente ter esse tipo de pensamento. Então, por mais que você tenha uma fonte religiosa, que você participe de um credo, de uma instituição, e que isso para você seja importante, na sala de aula é importante a gente repensar. Isso a gente repensa os valores. Não significa que nesse momento você vai deixar de ter a sua religião, mas a gente precisa de bases para a discussão e para a reflexão. E pode abrir no indivíduo a novas possibilidades de compreensão. Isso eu acho o significativo. Porque quando um professor, não sei, de uma matéria que você já está acostumada, de português, vai falar sobre as orações. Quando você já estudou aquilo e para você já entende, às vezes você nem quer prestar muita atenção na aula, o que eu acho ruim, mas enfim.
E aí você, não, isso aí eu já sei. E aí você não desperta a curiosidade. Tá? O que eu acho que é importante quando a gente vai pensar na sociologia? Então, por exemplo, você que já se formou, que foi para um cursinho, tá lá, o professor tá explicando sobre oração e você fica assim de braço cruzado, tipo, eu já sei sobre isso, você não vai se abrir a repensar os fundamentos. Lembrando que, como todo o processo educativo, ele é acumulativo. Então, você acha que já aprendeu sobre determinado conteúdo, mas tem os detalhes, os aprofundamentos que são necessários, né? Principalmente a nova organização do currículo, que é a BNCC, a gente tem esse tipo de organização. Então, vamos lá. Ao buscar raízes de suas crenças, abre-se a possibilidade de mudá-las e assim achar necessário, mas também torná-las mais conscientes, com sorte e mais consistente. Por isso a gente tem que abrir o nosso pensamento, o nosso coração, para deixar se invadir por as ciências que pra gente são novas em muitos momentos e, por exemplo, para a questão da linguagem, da matemática, da física, a gente tem que ter uma predisposição de olhar um objeto, como a sociologia apresenta pra gente, que é a desfamiliarização, e olhar e pensar assim, posso me aprofundar cada vez mais, certo? Então, a sociologia e o processo de socialização. A socialização é um conceito importantíssimo na sociologia, porque a socialização é o introduzir o indivíduo na vida em sociedade. É o processo de humanização, vamos lá, isso leva em consideração o fato de ser variadas potencialidades humanas, como linguagem, sentimentos, porque nós, quando nascemos, encontramos uma sociedade pronta. E a gente vai ser introduzidos em algumas instituições. Essas instituições vão nos ensinar como é viver em sociedade. Então, assim, a presença... Então, a gente tem algumas instituições que são socializadoras. A presença generalizada da maior parte das sociedades serve como fundamento do processo de socialização e é uma forma de bases principais de uma comunidade. Então, a gente tem a família. No livro didático aparece pra gente como religião, como igreja. Eu gosto da concepção religiosa, porque ela amplia as concepções, e o Estado. A família vai ensinar pra gente os valores, os costumes, as tradições. A igreja vai falar sobre o se relacionar e conviver com grupos maiores, pra gente ter noção do eu, do espaço, de quem eu sou e como a gente se relaciona com o outro. E o Estado estabelece regras, ele estabelece limites, ele estabelece o melhor convívio na vida em sociedade. Então, quando a gente vai ver as organizações sociais, né, a maneira com que a gente organiza, a gente pode perceber a sociedade e a comunidade. Comunidade é um agrupamento bem menor, né? Então vamos por comunidade. Então a comunidade normalmente é mais voltada para a vida urbana, ela tem maior nível de coesão social, que são aquelas relações que a gente estabelece em sociedade, que ela é muito mais estabelecida pelas tradições e pelas instituições, as instituições religiosas. Então ela vai falar sobre a tradição. Então a coesão, ela é a homogeneidade da vida em sociedade. Durkheim vai dizer que o processo de coesão, ele existe com o processo de coerção. Aí vem a pegadinha, a gente precisa ficar atento nesse momento. Coesão, homogeneidade. Coerção, pressão. Coesão. A gente vai pensar em uma substância homogênea, água e açúcar. Você mistura, você não consegue perceber a diferença porque é uma substância homogênea. Então a intenção é que os indivíduos sejam muito parecidos na vida em sociedade. Enquanto que quando a gente vai pensar numa coerção social, a gente está pensando numa pressão na vida em sociedade, tá? Então a gente pressiona para todo mundo ser igual. Quando a gente vai falar sobre sociedade, mais voltada para a vida urbana, aqui tem menor coesão social, porque não vai ser pressionada a partir das tradições e do comportamento em sociedade, mas a lei mantém a ordem e a justiça, certo? Então a gente vai pensar assim, a gente pode hoje andar pelado no meio da rua?
Não. Existe uma legislação que proíbe. Então a gente, eu posso... Atualmente a gente tem uma legislação nova no Brasil, que ela deve ter uns 5 anos, que fala sobre é proibido urinar na rua. O que já deveria ser um comportamento estabelecido pela tradição do comportamento do convívio social, ainda na nossa tradição, no nosso costume, é permitido ao homem urinar em via pública. A legislação já nos mostra que não. Então a gente está pensando aqui o que vai precisar ser mais forte na vida em sociedade, numa vida urbana, é a legislação. A legislação não permite se urinar nas vias públicas, certo? Por causa do convívio social, por causa das doenças, por causa do cheiro que fica desagradável, por conta de ordenar a vida em sociedade. São exemplos simples para a gente poder perceber, enquanto que o outro vai ser estabelecido a partir das tradições e dos costumes, certo? Então vamos lá. Quando a gente vai estudar nesse capítulo, a gente está indo agora para as reflexões que continuam esse entendimento sobre sociedade e sobre comunidade. E aparece um conceito super importante chamado de ideologia. Esse conceito ele vai aparecer sendo de Marx ou não sendo de Marx. A gente vai falar daqui a pouco dos autores, tá? Dos autores clássicos. Ideologia, aquilo que identifica como um obstáculo à compreensão mais fundamentada da realidade. Segundo Marx, ele vai estabelecer que existe uma ideologia em sociedade, que ela é uma falsa consciência. Porque, segundo Marx, a ideologia não permite que a gente compreenda a realidade como ela é. Por isso, ela é uma teoria falsa que procura mascarar um sistema econômico. Segundo Marx ainda, a ideologia ocorre quando a classe dominante expressa certas ideias sobre a sociedade em geral, que se refletem somente os seus interesses de classe dominante. Então, o que a gente vai falar sobre ideologia? Está falando sobre um conceito complexo, tá? Para ele, vou dar um exemplo, para ver se facilita a nossa compreensão. Quando a gente passa na rua e vê um morador de rua, vê um indivíduo que está ou dormindo ou está limpando os para-brisas. E aí a gente tem uma fala social que diz assim: vagabundo, não quer trabalhar, olha ali, ó, tá fazendo nada. Se alguém oferecesse emprego para ele, ele não aceitaria. Ponto. A gente sabe que hoje no Brasil há um alto índice de desemprego, há um alto índice de desalentados. Os desalentados são os indivíduos que não buscam mais por trabalho, porque já procuraram durante muito tempo e já desistiram. Então, quando a gente compara essas duas pontas de reflexão, o cara na rua que está limpando o para-brisa, e que ele é vagabundo, ele não quer trabalhar. E do outro lado, a gente sabe que não tem uma quantidade de emprego em sociedade, a gente vai ver que essas duas abordagens, elas são incompatíveis. Isso que o Marx ele vai dizer. Ele vai dizer que o processo ideológico faz com que a gente não repare a realidade exatamente como ela é. Certo? Então, a ideologia ainda vai parecer como um falso conhecimento, como oposto à verdade, à verdadeira ciência. Preciso que a gente deixe uma coisa bem clara: existe ideologia marxista e existe a concepção sobre ideologia estabelecida por outros autores e pelo senso comum, tá? Vamos aos clássicos. Eu estou seguindo a ordem nesse livro de acordo com a que é apresentada do nosso livro, nosso material didático, porque na hora que você vai estudar e você vai comparar o livro vai ser mais fácil. Então, primeiro Marx. Botei a foto dos sociólogos para facilitar, né, para a gente visualizar também. Então, materialismo histórico, a matéria existe, de modo que a consciência é um produto secundário dessa última, portanto, da matéria, né? Isto é a manifestação no movimento das células do cérebro. Ele vai chamar a atenção sobre o materialismo histórico, que está na próxima lâmina. Então, o conceito-chave de Marx, ele é estabelecido pela luta de classe, tá? Segundo Marx, quando o sistema de produção atinge o seu ápice, não tem mais condições de incorporar novas inovações tecnológicas, outras contradições internas,
A dialética força a ultrapassagem da ordem estabelecida. Dialética, contraposição de ideias. Em cima e embaixo, dentro, fora, claro, escuro. Então ele vai falar que a luta de classe é uma oposição entre duas classes. Ele diz que existem só duas classes, os capitalistas e o proletariado. Capitalistas baseados na burguesia, que possui um modo de produção capitalista. Proletariado, trabalhador, vende a sua força de trabalho em troca de salário. Então a gente tem a oposição, segundo esse conceito clássico de Marx, a luta de classe é inevitável e resultará na superação do sistema de produção vigente para chegar ao comunismo. Essa é a grande concepção do autor Marx. Ele considera que a luta de classe é um problema para a vida em sociedade e ele faz uma previsão da chegada do comunismo, que a gente sabe hoje que não se efetivou. Então, do ponto de vista sociológico, a gente pode falar sobre essa corrente de pensamento foi criada, chamada marxismo. Então, o marxismo ele foi criado a partir dos continuadores do pensamento de Marx. Ele fala sobre um determinismo econômico. Ele é um elemento fundamental que determina a estrutura do desenvolvimento da sociedade. E o fator econômico, os meios de produção. O que são os meios de produção? Ferramentas, capital, que não é dinheiro, por favor. Capital é dinheiro que quer se multiplicar. Ferramenta, capital, matéria-prima e maquinário. E aí a gente consegue fazer com que as coisas sejam produzidas. Por isso que a gente chama de meios de produção. Irá determinar a organização social, ou seja, será a economia que irá condicionar as relações que os homens precisam estabelecer em sociedade. E aí ele vai falar sobre superestrutura e infraestrutura. Vamos entender isso. Ele fala sobre determinismo econômico. Ele diz o seguinte, que as relações estabelecidas em sociedade entre a superestrutura e a infraestrutura, elas são determinadas em última instância pelo fator econômico. Desculpa, a gente está falando sobre um assunto super elaborado, que está no nosso livro didático, e que é difícil explicar mesmo sem a gente tentar um aprofundamento. Então, primeiro que ele vai dizer que a ideologia, tá vendo aqui? A gente está falando sobre ideologia. Na ideologia está contida a política, o Estado, as leis, as instituições. E aqui é a forma de pensar do indivíduo em sociedade. E embaixo a gente tem o modo de produção, que tem a base econômica, que nosso sistema seria um sistema capitalista. Então, a maneira com que a gente pensa em sociedade, ela é determinada pelo modo de produção, tá? Algumas... Então, a gente vai pensar num ditado popular que diz assim: Deus ajuda a quem cedo madruga. Então, ele está dizendo que trabalhar é importante. Está dizendo que trabalhar faz com que Deus vá te valorizar, porque você trabalha. Ou então, um homem, mente vazia é a oficina do diabo. Então, ele está dizendo que o homem que é voltado para Deus, para o conhecimento divino, ele tem por necessidade trabalhar. Esse é o pensamento da concepção marxista. O que é importante da gente entender é que quando a gente está falando sobre o autor, essa é a primeira lâmina, a gente falando sobre o Marx, ele apresenta uma leitura sobre o mundo, que a gente pode concordar ou discordar, mas é a maneira com que o autor lê a realidade. Então, quando a gente fala sobre as correntes de pensamento, a gente está falando sobre uma chave de leitura de mundo. Eu posso concordar como discordar, mas é fundamental compreendê-la. Então, saindo de Marx e indo para Durkheim, vamos respirar um pouco, vamos se alongar, que a gente está entrando em outro autor com uma concepção completamente diferente. Se o Marx fala sobre a questão econômica e sobre as relações estabelecidas em sociedade, o Durkheim vai falar sobre a leitura social. E aí a gente vai perceber que quando a gente vai falar sobre Emile Durkheim, esse fofo, ele vai falar que existe um conceito chave chamado fato social. Fato social, certa maneira de se comportar, agir, pensar e sentir, que são externas aos indivíduos e que exercem um poder de coerção sobre ele. O fato social
para ser um fato social, ele precisa ter 3 características. Segundo o material do segundo ano, tem que ter uma universalidade, ou pode ser geral, exterior e coercitivo. Então, o fato social, para ser um fato social, ele precisa ser exterior, tem que independer da vontade do indivíduo, tem que se aplicar à universalidade da vida em sociedade, e ele precisa ser uma coerção social. Então, aqui, ó, exemplo que eu deixei aqui no lado para facilitar a gente. Máximas da moralidade pública, crenças religiosas, regras familiares, leis e normas profissionais. Eu gosto de pensar assim. Vamos pensar numa menina que tem 3 anos de idade, 4 anos de idade, e começa a sentar e senta de perninha aberta. A família começa assim: não, neném, senta igual a mocinha, senta de perninha fechada. E aí ela vai crescendo, chega aos 7 anos, perninhas abertas. Não, menina, não, amor, você senta igual a mocinha, vai lá, senta de pernas fechadas. Ela vai ser condicionada, externa, a sentar de pernas fechadas até o resto da vida dela. Ela vai ser condicionada, vai ser externo, porque a família, os tios, os parentes, a professora na escola vão fazer com que ela se sente de maneira adequada como uma moça em sociedade. Um ponto. Ela é exterior, é geral. Todas as meninas da faixa etária dela e todas as meninas da sociedade, você pode fazer uma pergunta, vão escutar a mesma coisa. Geral, universal. E coerção, porque é uma reprimenda toda vez. Quando ela tiver com 14 anos, que ela sentar de pernas abertas, ela vai ser repreendida imediatamente. Vamos lá, senta bonitinha, senta igual a mocinha, tá sentando com a perna aberta, não é assim que menina senta. Aí uma menina em sala de aula normalmente levanta o dedo e diz assim: ah, mas eu sento de perna aberta, professora. Sociologia não fala sobre individualidade, ela fala sobre coletivo. Então eu vou dar um exemplo. Uma mulher que tem por hábito sentar de perna aberta, porque eu vou revolucionar no mundo, ela vai tentar uma entrevista de emprego ou ela vai na casa de consorte, no crush dela. E aí quando ela vai na casa do crush, ela quer ser avaliada de maneira positiva pelas pessoas. Ela vai sentar de perna fechada. Porque ela sabe que dentro do convívio social, das normas e condutas que devem ser apreciadas na vida em sociedade, ela precisa sentar de pernas fechadas. Aí a coerção social ela conseguiu pressionar. Por que a gente sofre a coerção? Para a gente ser igual a todo mundo. Essa que é a função do pressionamento da vida em sociedade. É coerção para gerar coesão. É pressionamento para gerar homogeneidade. Eu amo Durkheim. Eu acho essa compreensão maravilhosa. Porque é isso, a gente consegue perceber em outras coisas em sociedade, como o menino chora, que o pai e a mãe vão repreender. A gente vai pensar sobre o banho na sociedade brasileira, quando a gente vê que uma pessoa não toma banho diariamente, porque supostamente na nossa sociedade todo mundo toma banho pelo menos uma vez por dia. E assim vamos exemplos. Então, fato social, existem mesmo separados das instituições, como o comportamento dos indivíduos em uma multidão. Então, a gente sabe como se comportar numa multidão, né? Os fatos sociais possuem, assim, uma verdade objetiva e um efeito coercitivo sobre o indivíduo, sobre o grupo. Então, a gente se adequa à vida em sociedade. Vamos lá. São certos modos de agir, pensar, que se cristalizam como padrões que podem ser identificados. Tais padrões adquirem literalmente um corpo e passam a contribuir para uma realidade própria, a parte das manifestações pessoais. Fundamental para o entendimento de Durkheim. Durkheim não diz que a sociedade é o somatório dos indivíduos. Para ele, não. Para ele, a sociedade é um organismo vivo, que existe e independe das pessoas. Por isso que a gente entende a sociedade como um agente externo que pressiona a gente para a gente ser igual a todo mundo. Ok? E vamos mais uma esticadinha no corpo, relaxa o pescoço, respira fundo, porque a gente vai para outro autor. Então a gente vai agora para Weber.
Weber e o espírito do capitalismo. Então, o conceito-chave de Weber é a ação social. O conceito se refere a uma ação do indivíduo, mas apenas enquanto dirigida ao outro indivíduo ou grupo. E ao mesmo tempo que se dirigem para algo, será de certa forma orientada pelo objeto. Então eu gosto muito de dar um exemplo você foi no mercado, você fez as compras, botou no carrinho. Quando você passa pelo carrinho com as compras no mercado, ninguém precisa dizer o que você precisa fazer. Você bota as compras, a atendente ela já sabe, ela registra e quando chega no final das compras, você dá o seu dinheiro ou o seu cartão. Então todo mundo já espera esse comportamento dado em sociedade. De certa forma, sim. Desde que a sua ação se torne uma ação social, quando é aceita por uma parcela significativa da população, ou seja, quando o indivíduo leva os outros em consideração no momento de tomar uma atitude. Quando uma moça é pedida em casamento, porque na nossa sociedade ainda são os homens que fazem os pedidos de casamento. Quando uma mulher é pedida em casamento, o que se espera? Que ela diga sim. E quando uma mulher teve uma aluna esse ano, numa das aulas, que ela me falou assim, professora, eu diria sim só para o rapaz não ficar entristecido. Então, olha, a ação do indivíduo, mas enquanto dirigida a outro indivíduo ou grupo. Entende? Ela vai dizer sim, não porque ela quer de fato casar com ele, mas porque ela fica com pena dele. Porque há uma compreensão na vida da sociedade que a mulher deve aceitar quando o homem faz um pedido. Então, a ação social, ela é uma ação racional, ela pode ter uma motivação emotiva ou elaborada, tá? Dirigida para o público. Então, eu vou fazendo uma fala aqui com vocês. Eu estou tendo uma ação racional. Aí, digamos que eu esteja fazendo uma palestra e algumas pessoas se emocionaram. Emotivo. Tem uma resposta, as pessoas vão bater palma em sociedade. Então, cada indivíduo no público aplaude o orador, pratica uma ação social emotiva. Me emocionei e bati palma. Fui num espetáculo, no show, as pessoas bateram palmas, porque ficaram emocionadas. Ao mesmo tempo, ela também pode ser elaborada. Por quê? Alguém no público aplaude simplesmente por puro cálculo de conveniência. Todo mundo está batendo palma, vou bater palma também, porque senão vai ficar feio para mim. Ok? Então, o pensamento do Weber em sociedade, ele tem como uma base que eu acho inteligentíssima, assim, maravilhosa, que ele fala sobre a ética protestante, que é o nome do livro dele, tá? Tá aqui essa imagem aqui na lateral. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Para Weber, o capitalismo, em geral, é um sistema de esforço que busca o lucro e que tem relações de mercado que se desenvolveu em muitos países e em várias épocas. Caráter racional e de organização do trabalho livre, tá? O que ele considera como fundamental, e aí eu esqueci de falar lá no início, que todos os 3 autores clássicos em sociologia, eles vão pensar a sua teoria a partir da Revolução Industrial. Eles vão dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que a ética protestante diz que a salvação da alma depende, desculpa pelo depende aqui, da predestinação de uma imutável decisão e nada se pode fazer para alcançá-la. Essa é a ética protestante. Só que tem uma questão, você está já predestinado à salvação, só que você não tem como saber. Então, o que o Weber diz sobre a teologia da prosperidade? Se eu sou próspero, se Deus é próspero, e se eu me aproximo de Deus, eu também terei prosperidade. Então, o sucesso material é uma indicação quase infalível de salvação, porque Deus tem prosperidade, Ele é próspero. Então, se eu me aproximo de Deus, eu também serei próspero, porque eu estou me aproximando dele. E isso vai ser um marco histórico fundamental quando a gente vai pensar que a Revolução Industrial ela aconteceu em uma localidade em que havia tido a Reforma Protestante, em que o lucro era permitido ser oferido. Não era mais um problema, porque já foi um problema se ter lucro. Quando a gente tem a Reforma Protestante, o lucro é permitido e essa compreensão do sucesso material como fruto de um processo de salvação,
Isso é fundamental, segundo a leitura, a chave de leitura de Weber para falar sobre por que o capitalismo vai surgir no mundo, tá? Ele vai fazer uma análise sobre as ações sociais. Ele vai dizer que a gente tem duas racionais, uma afetiva e uma tradicional. Uma racional, a primeira aqui, ó, estabelecida com um valor, é baseada nos valores do indivíduo. Isto quando a sua intenção é realizar algo de acordo com o valor que considera como realmente importante. Gosto de dizer como exemplo Sócrates ou Joana d'Arc. Sócrates foi julgado, foi condenado à morte, seus amigos queriam que ele fugisse, mas ele disse que não, porque ele sabia que estava certo. Então a sua decisão é baseada num valor, tá? Então o seu comportamento racional, ele decidiu ficar até o final. Joana d'Arc considerava que tudo aquilo que ela tinha dito e tudo aquilo que ela tinha feito era coerente, né? E ela não quis abrir mão de um valor, e por isso ela não abjurou e foi queimada como uma bruxa. Vamos lá. Valor racional em relação a um fim. É baseado em alguma finalidade específica cuja intenção essencial, por exemplo, é estudar para passar no vestibular. Vamos para festa? Não, pô, não vou para festa. Pô, vai ter um show. Pô, o pessoal tá lá, vamos. Não, porque eu tenho um objetivo, meu objetivo é passar no vestibular. Então, não vou abrir mão de sair de casa. Olha aí o isolamento, a quarentena, não vamos sair de casa, vamos continuar estudando. Tem um fim, tem um objetivo. A ação afetiva é baseada na explosão de sentimentos daquele determinado momento, né? Ela tem como base o afeto e o outro base a tradição. O enraizamento dos valores, isto é, a pessoa age por costumes mais do que por qualquer outro motivo. Eu sempre gosto de lembrar sobre a Semana Santa, quando a gente não come carne na Semana Santa, que ela tem uma base tradicional. Muitas pessoas nem sabem por que não comem carne. Então, e para finalizar essa apresentação, o Weber vai falar sobre o tipo ideal, o Max Weber. Ele vai falar, ideal não porque é um objetivo desejado e está no nível das ideias, mas porque existe como ideia, ou seja, como um conceito que procura sistematizar de forma mais ou menos genérica. É um instrumento de análise dos conhecimentos concretos e constrói um perfil de um aluno. Então ele vai falar que o tipo ideal é porque ele se apresenta várias vezes e acaba se tipificando. Então, não é um caso, dois casos, 1 milhão de casos. Então, eu tenho um tipo ideal, não no sentido idealista, mas no sentido de repetição. E aí ele chama atenção sobre o tipo ideal. E para fechar a nossa apresentação de hoje, vou sugerir que vocês façam um mapa mental. Então, eu estou dando 2 indicações de um vídeo de como faz o mapa mental e de um artigo, tá? Para que você possa fazer assistir a aula, para assistir essa aula, fazer um mapa mental, né, dos autores clássicos e montar um mapa mental de cada um deles. Então, pensar em Marx, seus conceitos chaves, a questão da ideologia, superestrutura, onde entra, como entra, Durkheim, fato social, a questão da coerção, o que é importante, onde se apresenta a questão da generalidade, e Weber. Weber apresentou a questão da ação social, dos tipos de ação social, sobre o tipo ideal, e são conceitos importantes. Fazer um mapa mental para auxiliar no processo de estudo. A gente tem as fontes bibliográficas no final. E, meus amores, até a próxima aula, tá bom?